Boa noite, amados. Mais uma vez nós estamos aqui. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar o nosso culto. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derrame sobre a vida de vocês o seu mais rico amor. Que Deus abençoe cada família, cada casa que nos assiste, cada pessoa que tem junto conosco cultuado a Deus aí aonde você está. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nesse momento nós vamos falar com Deus, nós vamos ter o nosso período de oração e depois nós estaremos louvando ao Senhor e depois nós estaremos meditando na palavra de Deus. Convido você a curvar a sua fronte aonde você está e teremos a nossa palavra de oração neste momento. Vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso, eterno e grandioso Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo sustento, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Nós te louvamos e bendizemos pelo teu infinito amor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos-lhes perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, para que juntos nesta noite possamos cultuar e exaltar o teu santo nome. Visita, Senhor, cada uma dessas famílias, dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão junto conosco também em espírito de louvor e adoração. Que o teu Santo Espírito, Senhor, inunde a vida deles, que eles sejam cheios, Senhor, do teu Santo Espírito, e a tua alegria, a tua paz transborde na vida de cada um deles, ó Pai. Leva a tua paz, Senhor, a estas famílias, nestas casas, leva o teu amor e a tua misericórdia. Que a tua mão poderosa e forte, Pai, possa tocar naqueles que buscam e que temem o teu santo nome. Esta é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento, e que você aí aonde você está, na sua casa, que você também louve ao Senhor, para que juntos nós possamos exaltar o nome de Deus. Com
ao Senhor. Amados, eu quero convidá-los neste momento a abrirem a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 da palavra de Deus, é onde nós vamos meditar nesta noite. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, depois nós teremos mais um momento de oração, e depois nós iremos meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno e santo Pai. Diante desta Tua palavra, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor fale, ó Pai, a cada um que está nos ouvindo e nos assistindo nesta noite. Que o Senhor toque, Senhor, na vida de cada um deles. Que o Senhor nos leve, a cada um de nós, a uma reflexão diante da Tua palavra. Nos leve ao encorajamento. Nos leve, Senhor, a levantarmos as nossas cabeças e olharmos para o alto, para o céu, da onde vem o nosso socorro. Nos leva, Senhor, a ter coragem para continuar nos momentos difíceis e de aflições. Nos leva, Senhor, através da reflexão na Tua palavra, a fortalecer a nossa fé. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Também peço pela minha vida, que o Senhor use como instrumento nas Tuas mãos, que eu venha falar da Tua palavra totalmente dirigido pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. É o que eu peço, é o que a Tua igreja te suplica nesse momento, no santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, esta segunda carta que Paulo escreve ao seu filho da fé, Timóteo, escrito durante a sua segunda prisão em Roma, muito diferente da primeira prisão, quando ele estava em uma prisão domiciliar, aonde ele estava livre para pregar o Evangelho. Então agora ele se encontra num calabouço, solitário, acorrentado, passando frio e fome, por volta de 67 depois de Cristo, a sua última carta, porque nós vamos discorrer no texto, entendemos que a sua vida estava findando. Então Paulo fala aqui sobre isto, aonde eu quero meditar aqui, em 3 verdades, onde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, o apóstolo Paulo inicia-se aqui: combati o bom combate. Melhor tradução, se nós fôssemos olhar, um bom combate combati. Seria essa a colocação de Paulo. Amados, por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso ao jovem Timóteo, que era o seu filho na fé, parceiro de ministério, para que ele pudesse permanecer como Paulo permaneceu. Para que esta palavra ficou escrita, para que eu e você possamos permanecer firmes, como Paulo permaneceu. Então, combati o bom combate. O bom combate combati. Paulo está querendo dizer aqui, amados, nesta primeira verdade, o que é combater o bom combate? O que Paulo está dizendo é que o que ele fez na sua vida, todas as coisas, os caminhos que ele tomou, estava dentro dos planos e da vontade de Deus. Ele coloca aqui num sentido aqui de guerra, sim, num sentido de disputa, mas nada do que ele fez, ele traz para seu mérito. Se você olhar para isso, ele está levando sempre que ele fez, mas não porque ele era bom ou porque ele era capaz, porque Deus o conduzia, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo
E esta palavra de Deus ficou escrita para nós, para que nós possamos também tomar esta mesma linhagem, para que nós possamos permanecer no centro da vontade de Deus, permanecer nos caminhos do Senhor, propostos segundo a sua vontade. Quando Paulo fala que ele combateu um bom combate, nós vamos então descrever um pouco do que é este bom combate. Este bom combate foi combater as heresias contra a igreja, contra os seus próprios filhos na fé que ele ensinou, os seus próprios discípulos, combater aos falsos mestres, aos judeus, aos gentios, todos aqueles que foram contra ele, que tentaram tirar a sua vida, que muitas vezes tentaram ofuscar o evangelho, chamando que o evangelho de Paulo era mentiroso e ele era um falso apóstolo. Mas contra todas essas coisas, Paulo permaneceu firme. Paulo não desistiu pelo meio do caminho. Paulo não abandonou a sua vida. Então ele usa o tempo passado aqui, ele está dizendo: eu combati o bom combate lá atrás. Ele começa a lembrar a Timóteo de todas as coisas que ele passou. E Timóteo, como seu filho na fé, conhecia muito bem a vida de Paulo. Se nós olharmos aqui para o texto, a partir do versículo 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze comigo, porque ele é muito útil no ministério. E quando nós olhamos para isso, amados, ele diz no 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não nos seja imputado. Às vezes nas nossas vidas, amados, isso também vai acontecer. As pessoas vão nos desamparar. Nos momentos mais difíceis da minha, da tua vida, assim como foi na de Paulo, talvez aquelas pessoas que você esperava que estivesse junto com você, elas te abandonem. Como aconteceu com Paulo. Ele fala de Alexandre, o latoeiro, que lhe fez muitos males. Talvez pessoas como Alexandre fez na vida de Paulo, talvez muitas pessoas façam na tua vida. Talvez as pessoas que você contavam com ela te abandonou. Mas quando você, quando eu, quando nós estamos firmados no centro da vontade de Deus, nós temos a plena certeza que Deus não nos abandona. Então é nesse sentido que Paulo está falando do seu passado. Timóteo, eu combati o bom combate eu combati. Eu não fui desamparado, eu não perdi nenhuma batalha, porque as batalhas que eu lutei, o meu general é Cristo. Eu apenas era um soldado do seu batalhão, mas quem estava na linha de frente, quem era o meu escudo e o meu broquel era Jesus. Paulo não está trazendo para ele valor algum, mas aqui é o sentido que ele se coloca, como ele diz lá: eu sou dos pecadores o pecador, o pior dos pecadores. Paulo sabia que tudo isso não era mérito dele, então ele está incentivando Timóteo, jovem, pastor que estava começando o seu ministério e Paulo findando a sua vida. Então, para encorajá-lo, Paulo está dizendo: olhe para a minha vida, Timóteo, eu combati o bom combate, não fiquei para trás, ainda que as pessoas me desampararam, ainda que aqueles que estavam comigo no começo, hoje já não estão mais comigo, aqueles que eu falei do Evangelho, me perseguiram, aqueles que eu preguei o Evangelho da verdade, me disseram que eu era mentiroso, aqueles que eram da minha casa, da minha família, da minha linhagem dos judeus, por várias vezes tentaram me matar. E não diferente agora, o Império Romano também vai te buscar, não, Paulo diz aqui, depois nós vamos ver, vai tirar a minha vida, mas ele diz: mas nada disso pode fazer diferença na minha vida. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo: olhe para esses fatos, olhem para essas coisas, o que aconteceu comigo.
talvez elas podem acontecer com você, Timóteo. E assim como essas coisas aconteceram com Paulo, talvez você que nos assiste nesse momento pode estar acontecendo na sua vida. Talvez as pessoas qual você esperava que te ajudassem em algum momento ou nesse momento da sua vida, não está ao seu lado. As pessoas que você esperava que assistissem você no momento da sua dor, da sua angústia, da tua aflição, elas não estão te assistindo emocionalmente, sei lá, financeiramente. Não sei o que você está passando. Mas o que eu quero dizer a você é que se você está no centro da vontade de Deus, permanece fazendo o que Deus quer que você faça, como Paulo fez o que Deus queria que ele fizesse na vida dele, você pode dizer as mesmas palavras de Paulo: eu combati um bom combate, porque Deus não desampara aqueles que são seus. Como diz na palavra de Deus, uma mãe que amamenta um filho pode abandoná-lo, mas Deus jamais abandona aqueles que são seus. O que o apóstolo Paulo está escrevendo então nesta carta, dentro da sua prisão, lá naquela masmorra fria, porque quando nós olhamos para o texto, ele diz que pede para Timóteo que quando for ver ele, que leve para ele a capa, que ele esqueceu, né? E ele pede porque provavelmente ele está passando frio naquele lugar. Mas o que a gente nota com isso quando ele fala, eu combati um bom combate? Ele está dizendo, eu não me arrependo, valeu a pena. Não é esta prisão, não é este calabouço, não são as correntes, não são esse lugar nojento que eu vivo, que pode tirar de mim a alegria que há no porvir, que é o céu. Porque Paulo sabia que a sua coroa, o seu tesouro, não era aquele calabouço, não era o prêmio de Deus aquilo ali para ele. Aquilo era passageiro. Amados, nas nossas vidas, muitas vezes nós vamos passar o que o apóstolo Paulo passou. Vamos passar por perseguições, vamos passar por calúnias, vão trazer sobre as nossas vidas difamações, vamos ser abandonados por pessoas que amamos, não vamos ser assistidos nos momentos que nós mais precisamos. Mas nada disso pode tirar a nossa visão do foco, o qual é Cristo Jesus, que nos leva para o céu. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, sendo já um homem com experiência na sua idade, por ter passado por tudo isso, ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, seu filho na fé e companheiro no ministério, para que Timóteo fosse fortalecido. Deus permitiu que esta carta chegasse até nós e fosse inserida na Bíblia Sagrada, no cânon, para que nós pudéssemos nos dias de hoje ser fortalecidos com a palavra do apóstolo de Cristo, para que você sempre se olhe para o seu combate e saiba que você vai chegar no final. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é quando Paulo diz: acabei a carreira. Paulo coloca então essa segunda parte num sentido metafórico, como se ele fosse um atleta correndo uma corrida cheia de obstáculos. Mas ele então diz aqui a Timóteo, e escrito para nós hoje: nenhum desses obstáculos me fez parar pelo caminho. Não porque eu sou um grande atleta, não porque eu sou um bom corredor. Quando você olha para o grego, ele está colocando sempre à frente, porque a graça tem me conduzido, porque o Senhor tem me conduzido com a sua destra. Sabe por quê, Timóteo? Eu terminei a carreira, porque eu combati o bom combate. Eu vivi no centro da vontade de Deus, eu enfrentei os açoites, eu enfrentei as prisões, e como ele escreve lá
Na carta dos Filipenses, a carta da alegria 4:4, regozijai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. A alegria de Paulo não estava vinculada a nenhum dos fatos ocorridos na sua vida terrena. Apesar dele ter lutado, e claro, dele ter regozijado como todo homem, mas Paulo não coloca na balança o peso dos seus momentos de alegria e não coloca na balança os seus momentos de dores, de sofrimento e de tristezas humanas aqui na terra. Paulo viveu os dois lados. Quando nós olhamos para este grande apóstolo de Cristo e nós estudamos as suas cartas, nós vemos que ele diz: eu soube dar graças a Deus quando eu tinha muito, mas também soube dar graças a Deus quando eu não tinha nada. Eu soube dar graças a Deus quando tinha um banquete, mas eu soube dar graças a Deus quando eu passei fome. O que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo e o que a palavra de Deus está ensinando a nós, é que a nossa alegria, a nossa felicidade, não pode ser pautada nas coisas que venham a acontecer na nossa vida. Amados, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você não se desviar dos caminhos retos do Senhor, nenhum obstáculo vai parar você pelo meio do caminho. Porque o homem e a mulher que vive no centro da vontade de Deus, que caminha nos caminhos retos do Senhor, nas veredas do Senhor, este é homem e mulher que combate um bom combate. E a todo homem e toda mulher que é um bom combatente no exército de Cristo, ele sempre vai terminar a sua carreira. Ele vai atravessar a linha de chegada. Ele não vai ficar pelo meio do caminho. Por mais difíceis que as provas sejam, assim como foi na vida de Paulo. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós vemos as suas prisões, os seus sofrimentos, tudo aquilo que ele passou, com a igreja que ele discipulou, com os gentios fora da igreja, com os judeus que vieram para a igreja, com o Império Romano, com Nero e a sua perseguição aos cristãos. Então, nessa segunda verdade, amados, que nós precisamos entender que para acabar a carreira a qual foi destinada a nós aqui na terra, precisa um bom combate combater. Amados, assim como o apóstolo Paulo incentiva o jovem Timóteo a permanecer firmado na fé, a palavra de Deus nos incentiva a mim e a você a permanecermos firmes na fé. Amados, no contexto que Paulo escreve isso, dentro de um calabouço, acorrentado, prestes a sair a sua sentença de morte, segundo a tradição, a sua decapitação, ele não demonstra desespero, nem medo, nem aflição. Ele demonstra alegria, paz, conforto, e demonstra satisfeito, honrado, por poder ter feito na sua vida a vontade de Deus. Ele se sente como uma oferta dada em libação, a qual nós vemos lá, depois vocês podem conferir lá em Números, capítulo 15, se eu não me engano, porque o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e tempo da minha partida já está próxima. Ele se coloca como uma oferta viva oferecida ao Senhor, lembrando do que ele escreve lá em Romanos: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ao qual Deus
deseja que façamos. Paulo não está querendo dizer aqui que você tem que dar a sua vida, mandar alguém tirar a sua vida para se perder. Não. Mas na ocasião de Paulo, ele se coloca como sacrifício lá do Velho Testamento. Ele está dizendo, por eu viver a vontade de Deus, por eu viver o bom combate, por eu ter terminado a carreira, chegou o tempo de Deus na minha vida. Chegou o tempo então da minha partida. Eu combati o bom combate. Eu atravessei a linha final. E todo aquele corredor atleta que atravessa a linha de chegada, que em primeiro lugar ele tem que receber o seu prêmio. Paulo chegou então e está dizendo, chegou o momento, Timóteo. Chegou o momento onde vai cessar o meu sofrimento. Acabou o meu sofrimento. Eu estou voltando para casa. Eu estou indo para receber das mãos do meu Pai aquilo que Ele tem me prometido. Eu estou indo para receber a coroa da vida das mãos do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Amados, que eu e você tenhamos esse mesmo anseio e desejo que Paulo teve, diante das aflições, diante de dias difíceis, que possamos ser um bom combatente, que possamos permanecer retos e firmes nos caminhos do Senhor, que possamos enfrentar as adversidades da vida, os sofrimentos e as dores com alegria, sabendo que o nosso Senhor não nos abandona, e que possamos terminar a carreira a qual é proposta para cada um de nós, segundo o bom e perfeito propósito e vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade, amados, é que Paulo diz, guardei a fé. Quando Paulo fala, guardei a fé, como eu disse, ele fala do passado, combati um bom combate, acabei a carreira, no presente, e agora Paulo parte, mas eu guardei a fé, futuro. Então Paulo usa uma figura de linguagem para levar Timóteo a refletir e levar eu e você a refletir sobre isso, quando ele diz aqui no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Amados, em Filipenses, eu vou voltar um pouquinho, no capítulo 1 de Filipenses, da palavra de Deus, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, aqui, Paulo, então, demonstra algo que é magnífico. Ele diz aqui, a partir do versículo 3, graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amados, assim como o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, ele está dizendo assim, não somente eu receberei a coroa, mas todos aqueles que almejam a volta de Cristo. Ele está dizendo, porque o Senhor Jesus, Ele é bom e perfeito para terminar toda a boa obra que Ele iniciou. Ninguém fica pelo meio do caminho. Amados, e quando Paulo escreve essa terceira verdade, que nós devemos também ter na nossa vida de guardar a fé, Paulo não estava falando no melhor momento da sua vida. Ele fala que ele está guardando a sua fé quando ele sabe que há pouco tempo, ou em qualquer momento, ele não sabia, mas chegaria para ele a sua carta de sentença, dada pelo Império Romano, aonde ele seria decapitado. Então ele está dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas a morte não pode acabar com a minha fé.
Eu guardei a fé. Eu estou sendo oferecido nesse momento, como ele diz aqui no 6, por aspersão de sacrifício. Mas ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia para onde ele estava indo. Que nós sabemos, a carta aos Coríntios ele diz que ele foi levado ao terceiro céu. Paulo sabia que o céu era real. Ele sabia que o céu existia, não era utopia, os seus olhos tinham contemplado as maravilhas do Senhor, a qual ele disse que ninguém na terra era digno de saber. Ele sabia para onde estava indo. E ele não disse que ele iria sozinho, mas aqui ele diz assim, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amados, que eu e você possamos ser um bom combatente nos momentos de aflições, que possamos terminar a nossa carreira e ter a plena convicção que o nosso Senhor não nos abandona, e que no dia que o Senhor quiser para cada um de nós, Ele mesmo nos carregará com a sua mão para a nossa verdadeira morada e nos dará como presente a coroa da vida, a qual o apóstolo Paulo está falando aqui. Amados, que eu e você possamos ter isso guardado nos nossos corações. Paulo escreve nas suas cartas que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. Amados, o apóstolo Paulo sabia muito bem para onde que ele estava indo. E eu e você podemos dizer estas mesmas palavras? Eu e você temos feito as mesmas coisas? Ou ainda tem alguma coisa que nós precisamos fazer? Amados, Paulo escreve para Timóteo para que ele pudesse refletir sobre isso. E esta palavra ficou escrita para que eu e você pudéssemos refletir sobre ela. Que nada nesta vida possa fazer você enfraquecer na sua fé. Muitas pessoas vão machucar você no decorrer da sua vida, como machucaram Paulo. Muitas pessoas vão te apunhalar pelas costas. Muitas pessoas vão falar coisas abomináveis de você, como falaram de Paulo. Muitas pessoas vão a todo instante tentar puxar o seu tapete para que você caia. Assim foi na vida de Paulo. E assim é no decorrer da nossa vida, neste mundo a qual nós vivemos. Aonde as pessoas olham só para elas mesmas. Não estou dizendo todos, amados, porque aqueles que são servos de Cristo não são assim. Mas infelizmente uma grande parte da população é individualista. Só pensam no seu próprio bem. E muitas vezes você está machucado por causa disso. Muitas vezes você está magoado, sofrido, chorando por causa disso. Eu quero aconselhar você, segundo a palavra de Deus, como Paulo aconselhou Timóteo e como a palavra de Deus nos aconselha. Fortaleça em Cristo, regozije-se no Senhor, alegre em Cristo, o seu Salvador, porque assim como Ele não abandonou Paulo, Ele não vai abandonar você. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, quando eu achava que eu estava forte, é que eu estava fraco, mas quando eu estava fraco, foi aí que Deus me fez forte.
Amados, a nossa força, a força de Paulo, não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Deus vai tirar você deste calabouço. Não sei quando e nem como, mas Ele vai tirar. Ele tirou Paulo do sofrimento. Talvez você diga, mas pastor, com a morte. Mas o apóstolo Paulo sabia o que significava a morte para ele. Ele sabia que ele já tinha cumprido todos os planos de Deus, ele já tinha findado a sua carreira. Ele sabia que ele ia ser entregue. Ele vinha sido avisado de tempos em tempos. Ele sabia que o que esperava ele era a prisão. Ele sabia que o que esperava ele era a condenação. Ele sabia o que esperava ele era a morte. Mas é por isso que ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo sabia para onde que ele estava indo. Amados, Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, ele escreve com certeza que Deus iria libertar ele daquela prisão. Mas ele escreve essa segunda carta sabendo que Deus não vai mais libertar ele, que a sua morte estava próxima. Isto é um sinal limpo e claro que Paulo estava dentro do centro da vontade de Deus. Ele sabia os planos de Deus para a vida dele. Só é possível, amados, sermos felizes e regozijarmos aqui nesse mundo, quando nós entendemos e vivemos a vontade de Deus, como Paulo viveu. Por isso ele estava dizendo a Timóteo, guarda isso no teu coração, jovem. É isto que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você, guarda isso. Sabe por quê, amados? Porque neste mundo teremos aflições. Mas no céu não vai mais haver sofrimento, nem choro e nem dor. A palavra de Deus diz em Apocalipse que lá o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele próprio vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. E nós seremos para sempre o teu povo, e Ele será para sempre o nosso Deus. Paulo sabia disso, então por isso Paulo escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você que nos ouve nesta noite, possa continuar combatendo este combate. A guerra um dia vai ter fim, amado. Esse sofrimento vai acabar. A linha de chegada está próxima. Não permita que os obstáculos do mundo façam você desistir pelo meio do caminho. Não faça que essas pessoas, como Paulo cita vários nomes aqui a partir do versículo 10, que talvez tenha na sua vida, faça que você desanime com a fé em Cristo Jesus. Não foque os seus olhos nessas situações. Foque os seus olhos em Cristo que está no céu e que há de vir buscar o seu povo e remir o seu povo. Foque os teus olhos nos propósitos e nos caminhos de Deus e permaneça nele, ainda que não seja inteligível a nossa mente, ainda que não sejamos capazes de compreendê-los, viva os caminhos e os planos do Senhor. É melhor viver nas perseguições e nos açoites fazendo a vontade de Deus, do que viver em palácios vivendo contra a vontade de Deus. É melhor morar em uma choupana, amados, do que em um condomínio fechado e fazendo contra a vontade de Deus. É melhor morar em uma choupana, seguindo e obedecendo à vontade de Deus. Isto é combater um bom combate. Acabar a carreira, amados, é enfrentar todos esses obstáculos da vida. Saber dar graças ao Senhor quando todas as coisas vão bem. Mas também é terminar a carreira, é render hinos de louvores a Deus quando todas as coisas não estão nos agradando. Terminar a carreira é poder levantar pela manhã e olhar na sua porta, e lá está de pé novamente o seu gigante que você vai ter que derrotar.
Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu sempre digo que cada um de nós temos um gigante na nossa vida. E todos os dias você vai ter que derrotá-lo, não porque você é bom, mas porque o Deus que você serve derrota todos os dias para mostrar que Ele cuida de você. Isto é acabar a carreira e guardar a fé. Ainda que você, ainda que eu, ainda que qualquer um de nós estejamos à beira da morte, possamos regozijar no Senhor, porque o nosso Senhor não é um Deus de mortos, é Deus de vivo. Então, amados, o que Paulo está querendo dizer a Timóteo é que desde agora a coroa da justiça me está guardada. Antes que ele fosse morto, ele já sabia, ele tinha certeza para onde ele ia. Que você possa ter a certeza também disso. Que nada pode tirar o seu nome escrito do livro da vida, se você crê em Jesus, se você tem Ele como seu único e suficiente Salvador, se a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a tua vida, se você é praticante da palavra do Senhor, por amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo, nada vai impedir você de receber esta coroa que está guardada, a qual o Senhor é o justo juiz, e que Ele próprio vai dar a cada um aquilo que Ele quer dar, amados. Ainda que o mundo nos condene, ainda que as pessoas nos condenem, é isso que Paulo está dizendo. Deus o absolveu. Não foque os seus olhos, amados, nas pessoas. Foque os seus olhos em Jesus, que morreu por você lá na cruz do Calvário. Faça como o apóstolo Paulo. Porque este céu não é somente para Paulo. São para todos aqueles que amam a sua vinda, como ele diz. E não somente a mim, na parte B do versículo 8. Mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você anseia por isso? Isto é o teu maior tesouro? Se for, fique em paz. A sua coroa está guardada. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para guardar esta coroa até o dia final. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma excelente noite debaixo das poderosas mãos de Deus. Que você reflita sobre isso. Não permita que as situações deste mundo, que as pessoas, que os acontecimentos da vida tire a sua comunhão entre você e o vosso Deus. Faça como Paulo. Use do calabouço para ter mais intimidades com Deus. Use das calúnias, das mentiras, das perseguições para ter mais intimidade com Deus. Para que Deus possa fazer de você um bom combatente. Para que Deus possa te conduzir pelas mãos na corrida cheia de obstáculos. E que faça você cruzar a linha de chegada. Para quando você estiver perto da morte, você possa levantar um louvor a Deus, dizendo: estou indo para a minha casa, porque eu guardei a fé em todas essas circunstâncias. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai. Mais uma vez eu te louvo, te bendigo, te exalto, por este momento, por esta noite, por esta palavra, Senhor, que nos incentiva a permanecer na fé. Que a cada dia, Pai, possamos ser um bom combatente. Que a cada dia possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Que o Senhor não nos deixe nos desviar, ó Pai. Que o Senhor não permita, Senhor, que saiamos fora dos Teus planos. Que a Tua graça nos conduza, Pai. Que a cada dia, Pai, possamos enfrentar os obstáculos da vida. Que possamos permanecer firmes,
para terminar a corrida a qual foi proposta pelo Senhor na nossa vida. E que a fé a cada dia seja aumentada, ó Pai. Que a cada dia possamos mirar os nossos olhos no céu, o qual é o alvo de todos aqueles que amam a Jesus. Muito obrigado por este momento oportuno. Abençoa cada casa, cada família que nos assiste. Que o Teu Santo Espírito derrame da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, ó Pai. É o que nós te suplicamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divinal. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons ou tristes dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei